Não, você está pior que eu aí, eu não estou nem aí que você está falando. Você não importa. Mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim: ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra: maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor. Os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, tô com ciúme, eu corto. Não, você já está com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Isso é problema de autogoverno. E autogoverno começa num lugar que você sempre vai ouvir, na identidade. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa: você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Então a principal coisa é entender esses 3 movimentos aqui. Todo mundo acha que é 2, mas é 3. Quando Jesus fala assim, lá no Velho Testamento tem os 10 mandamentos, 613 ordenanças. Aí chegaram em Jesus: e aí, o que é o principal? Aí Jesus fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você repara que é 2 frases? São 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para onde você está vendo 3? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então não tem amor ao próximo se não tiver amor a ti mesmo. E eu sei que alguns não têm preparo emocional para entender o que eu vou falar agora. Mas não existe esse papo furado de amar os outros sem amar a si próprio. Quando você não entende o valor do amor próprio, significa que você vai usurpar alguém. Significa que você vai colocar alguém refém emocionalmente. O autogoverno começa o seguinte: o que Deus quer? O que Deus acha? O que Deus acha não, perdão. O que Deus tem certeza ao meu respeito? Esse é Deus. Deus tem certeza sobre você, Ele não tem dúvida. Por que autogoverno? Porque se você descobrir quem você é, você descobre quem Ele é. Qualquer um dos 2 primeiros você vai achar. Descobriu quem você é, você vai falar: mas de onde que eu vim? Dele. Você descobriu quem Ele é, você sabe quem você é. E esse é o problema, não é bom que você saiba disso. Várias gerações fizeram com que a gente não desconfiasse de fato quem nós somos, a nossa identidade. Sabe o que é a grande verdade? É que quando você descobrir esse negócio que eu estou te ensinando, você vai amar tanto a sua vida que você não vai importar com quase nada que os outros falam. Pablo, tem 3 eixos aqui que eu tenho que investir em autogoverno. Você tem que ter autogoverno com um negócio que tem aqui, um alface que tem aqui chamado cérebro. Você tem que ter governo com as coisas que você fala. Você tem que ter autogoverno com as coisas que você olha. O nariz aonde você enfia. É a orelha, as coisas que você ouve. Tem gente que é bloqueado só pelo ouvir. Tem gente que é bloqueado pelo ver. Tem gente que é bloqueado pelo cheirar, pelo falar. Você tem que guardar as coisas que estão aqui, no seu coração. Você tem que cuidar do seu intestino e você tem que cuidar da sua genitália. A maior parte das famílias foram destruídas por causa de pênis e vagina. Por que mais de 40% do tráfego da internet mundial é pornografia? Porque as pessoas não têm autogoverno nesta coisa chamada genitália. Pablo, mas como que faz isso, pelo amor de Deus? Todo mundo tem problema com isso. Aí você vai aprender. Canalização de energia. Esse negócio aqui, se você ficar com energia retida, todo mundo aqui, você pode virar um prostituto ou uma prostituta. E aonde que trata isso aqui? Na palavra que você veio pegar, autogoverno. A perversão, por exemplo, sexual, tem nada a ver com religião. A perversão sexual, ela pode entrar na vida de qualquer um que está aqui. É só você entrar no ambiente, é só você afundar, pegar um conceito no latim chamado absinto, que é um abismo, chamar outro abismo. E quando você vai olhar, você está perdido, jogado no chão, em qualquer área da vida. Alguns de vocês precisam tratar isso aqui urgente. Está afundado na pornografia? Gasta 30% da sua energia cerebral. 30% daria para você alavancar sua vida financeira. Às vezes todo mundo fica pasmo, na hora que eu toco nesse assunto sexual, mas anota para ajudar os outros.
Por que eu estou te falando que você tem que ter autogoverno nessa genitália sua? Porque 30% da vida que você não tem hoje tem a ver com o tempo que você gastou com essa merda. Por que você tem que ver essa palestra no TED? Os impactos, acho que é isso. Coloca lá, TED Talks pornografia. Primeiro, você vai assistir para não acontecer com você. Segundo, você vai assistir para tratar o que está acontecendo com você. Terceiro, você vai assistir para ajudar alguém que possivelmente está do seu lado. Mas beleza, eu estou nisso, o que eu faço? Primeira coisa, tem algum gatilho que acionou dentro de você, e esse gatilho dentro de você está te obrigando a fazer isso. Tem que... Primeiro, essa conversa nossa é para gerar consciência. Você já assusta. Não, beleza, eu já entendi, eu estou perdendo muito com isso. Tem pessoas que poderiam estar em outros patamares, mas está envolvido com adultério sem fim. Está na pornografia, está esse tipo de coisa acontecer. Sabe o que vai acontecer? Você não vai prosperar. Fábio, mas eu conheço alguém que é próspero e está mexendo com isso. Poderia ir muito mais além e afetar muito mais pessoas. Genitália deve dar um problema aí de 30%, 40% dos problemas do Brasil inteiro. Pai sem filho, mãe sofrendo, perversão, absurdo e tudo. Pablo, não é possível, tem como resolver? Eu sou a prova. Para quem não sabe, eu pus um álbum de escrever 100 livros, justamente que foi a conta que eu fiz de 20 anos gastando tempo com pornografia. Aí fui ver, tinha relação de abandono. Meu pai me expôs isso quando eu era muito pequeno. E sabe o que aconteceu? Um prejuízo de 2 décadas. E eu assevero, sendo especialista no assunto, você não respeita as pessoas quando você mexe com isso. Você não respeita seu cônjuge, você não respeita as pessoas que estão passando. A sua mente e seus pensamentos ficam eivados de vícios o tempo todo. Tem gente aqui que é casado e prefere a pornografia do que ter relação sexual com o cônjuge. Sabe por quê? Porque lá a moça do vídeo sempre está rindo, sempre está agradável. E o vídeo dura 2 minutos. Agora sua mulher, você vai ter que peitar os problemas. Você vai ter que adular. Você vai ter que gastar tempo. Você vai ter que olhar no olho. Você vai ter que fazer um monte de coisa. Dá trabalho. Ou seja, você está nessa vida porque você é preguiçoso. E você vai destruir a sua casa por causa disso. Sem contar que com essa frieza no seu coração, né, com essa solução rápida que você arrumou, essa otimização, você vai ficar vendo um monte de gente que não era para você ver, que parece com a amiga do trabalho, que parece com a fulana, que você vai conhecer lá na padaria e que vai acabar com sua vida e vai acabar com a vida dessa pessoa. O que você tem que entender? Alguns de vocês estão parados na vida por falta dessa palavra aqui, ó. Perdão. Tem 2 caminhos do perdão. O perdão que você tem que liberar na vida de alguém que te magoou, e o perdão que você precisa liberar para você mesmo. Por que você tem que investir tudo que você tem nisso? Porque de todos os itens que eu estou falando, eu ainda não terminei. O mais importante do autogoverno é o coração. Se você tiver um coração bom, você não quer transar com a mulher dos outros. Agora, se o seu coração começar a ficar cauterizado, qualquer pessoa tanto faz. Você desonra a sua casa, você desonra a Deus, você desonra todo mundo, porque seu coração está um lixo. Acredite no que eu estou falando. A sociedade chama isso de falta de caráter. É mentira. Todos têm caráter, mas todos deslizam. E depende daquilo que está no seu coração. Seu deslize está intimamente ligado naquilo que você carrega. Desviou o coração, a genitália sai do controle, o intestino sai do controle, a boca sai do controle, seus pensamentos saem do controle. Tudo vai mudar. Você olha para Deus, por exemplo, lá em Mateus 6,14, onde está o Pai Nosso. Termina o Pai Nosso, já começa a quebradeira. Está escrito assim: se você não perdoar o seu irmão que você vê, eu não vou te perdoar. Deus falando. Quando você é menino pequeno, você fica todo dia: tô com raiva, não tô com raiva, tô com raiva, não tô com raiva. Eu descobri um lance chamado expectativa. Aí eu aprendi uma coisa sobre a expectativa, e você vai anotar. Expectativa nem ativa, nem a passiva. O que significa isso? Alguém cria na cabeça dela para você ficar num polo passivo para alimentar a expectativa dela, ou você inverte o polo, você fica criando expectativa nos outros. Eu descobri, eu não crio expectativa em ninguém e não dou para ninguém, expectativa acabou. Não, mas aqui, qual que é a sua expectativa? Nenhuma, eu estou trabalhando pesado, nós vamos prosperar. Por que é bom ser desse jeito? Você não gastar energia com coisa para ficar alienando os outros, ou ficar pondo o seu coração empenhado. Como é que você fica com raiva de alguém? Eu tinha toda expectativa que você ia estar comigo. Não, mas eu não te dei isso. Quando eu vejo no ar alguém me cobrando e me pondo na expectativa passiva dessa pessoa, eu já podo na hora. Pode custar a amizade. Alguém fala: pois é, custou a amizade. Não custou, porque a verdadeira amizade só vem depois do caos. Não, pode anotar assim, ó, não existe amizade antes de crise. A pessoa fala: mas eu confiei toda a minha vida em você. Primeiro, você está mentindo. Segundo, lê Salmo 118, versículo 8. Você vai pôr tudo que você tem em Deus.
E o que você vai pôr nele não é falar para ele o que você quer fazer. Você vai pôr toda a sua vida dele para fazer o que ele quer, que é diferente. Isso funciona, isso funciona. Como é que faz o coração ficar bom? Limpa tudo tá aí dentro. Tem gente que tá aí, fulano abusou de mim quando eu era criança. Eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas tem que falar. Quando você era criança, essa pessoa abusou de você. Eu também já sofri abuso. E conto para vocês do jeito que foi. Tinha uma obra do lado da casa do meu pai. E eu fui, e um cara me mostrou a revista pornográfica. Eu já era ativado nisso, eu fiquei interessado. Fui pegar e ele, de roupa, né? Ele pegava, um cara morenão, grandão, pedreiro. Pegava e, você quer ver aqui no espelho? Ele ficava me esfregando assim no corpo dele. Porque eu vi um pedaço de ferro encostando em mim assim. Eu olhei e falei, eita. Aí na hora que ele me soltou, eu vazei. Aí eu pensei, se eu contar pro meu pai, conheço meu pai é armado, vai matar esse cara. Então não piso nessa obra mais e vou ficar esperto com esse povo. Só que esse trem nunca saiu da minha cabeça, porque eu não falava pra ninguém, mano. A questão do abuso não é penetração não, é tirar seu direito de liberdade. Aí eu aprendi uma coisa. O que essa pessoa fez comigo foi um abuso. Um cara desse, ele perde a vida por qualquer besteira. Uma pessoa que tem coragem de fazer isso com a criança. Se você foi abusado e durou 1 minuto, você tem que saber disso. Foi 1 minuto ou 5 minutos, não sei, se teve repetição, soma tudo da meia hora. O fato de você não resolver, você vai ficar 50 anos se torturando com a mesma coisa. Você entendeu o que eu acabei de falar? Isso tudo fica guardado dentro do seu coração. E seu coração ele precisa ser guardado. A palavra diz, de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A sua boca fala daquilo que está cheio no coração. O que é o coração? Ele manda coisas para a boca, manda coisas para o intestino, manda coisas para a genitália. Você não está bem emocionalmente e se apaixona por uma quenga. Quem está mandando? O coração. Manda falar bosta, manda comer coisa que não precisa, manda tudo. Vai, olha essa merda, ouve esse satanás falando no seu ouvido, dá ouvido, aí o seu cérebro controla os seus pensamentos, aí você fica uma múmia, por causa de quê? Do coração. Aonde está o segredo do autogoverno? A coisa mais importante é a relação de razão do cérebro com a emoção do coração. O coração fala, a gente é otário mesmo, libera aí. Pablo, o que você quer dizer com isso? Sempre tem um otário disponível. Nunca pode ser você. As pessoas não querem instrução, elas querem ferrar com a vida do outro, porque você é bobo. O segredo está ali no coração. Você passou essa fase de ser uma pessoa que perdoa rápido, é bom demais. Quais são os estágios dessa onda de perdão? O estágio número 1 é, não vou perdoar de jeito nenhum, vou morrer com isso. A maioria das pessoas são assim, tá? Não perdoo! Por favor, não! Você foi um canalha! Ou seja, já diminuiu. O coração abre o painel de controle. Aqui estava contando que era para você viver 120 anos, já vou baixar 30. Vai viver só até 90. Porque você vai ficar comprometido, 10% do coração, tal. Não, como você já tem uns 10 que foi canalha com você, vai ser 30% da sua vida. Está decretado. Tchum! O coração já diminui e fala, só vai até 30, só vai até 90. Segundo tipo de pessoa. É a pessoa que demora demais para perdoar, 10, 20, 30 anos. Não, vou ver. Aí quando vai liberar o perdão na vida da pessoa, tem que ir lá no cemitério da paz, falar com o túmulo, eu te perdoo. Tem esse tipo de gente. Tem o número 3. Leva um mês, uma semana e fala, esse trem está me fazendo mal, eu não dou conta mais de ser feliz, nem de rir. Eu vou perdoar. Esse é o nível 3. Aí tem o nível 4 de gente. É o seguinte, você acabou de fazer, a pessoa parece que nem tem vergonha na cara. Você acabou de magoar ela, fala, não, tá perdoado, sem você pedir. Vem cá. Você tem até medo desse tipo de gente. Mas tem um tipo de gente que eu estou caçando, não acho lugar nenhum. Quer saber quem é? O nível 5? Gente que nem perdoa, porque nem deixa entrar no coração. Alguém pergunta assim, como é que você descobriu isso? Um dia eu estava vendo Jesus lá na cruz, falando assim, pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Aí eu ficava, pai, perdoa eles, sabe o que fazem. Não, peraí, eles estão te ferrando aí agora. Como é que você está mandando perdoar porque eles não sabem o que fazem? Eu sei que tem que liberar o perdão, sei o que está falando. Aí eu fui perceber, se ele está falando para Deus perdoar, é porque ele está fazendo uma obra que é de Deus e não é dele. E os caras estão atacando ele, ele está falando, Deus, eles estão mexendo é com você, eu não tenho nada com isso. Então quando você estiver cumprindo um propósito de Deus, alguém vier magoar você, você fala, Deus, com todo respeito, isso é problema seu, resolve com eles. Isso não tem nada a ver comigo. E ver que isso é um grande problema para você, mas que você tem que mirar e treinar. Acabou a conversa, tem que fazer isso.
Uma pessoa fala, não, claro que tem um nível gravíssimo que não resolve dessa forma simples que eu acabei de falar. Mas o nível raso, você tem que ver. Eu já tive um problema grave com o TDAH, de não conseguir prestar atenção nos outros. A pessoa começar a falar, eu saí correndo, sem falar nada, nem tchau. Aí eu falei, tem como resolver isso? Tem, então estuda Mindfulness, atenção plena. Estudei, entendi, ancoro, chego no ambiente, dou atenção para os outros. Antes eu não conseguia nem ouvir. Só que, por que as pessoas então não prosperam? Porque elas mesmas não querem. Elas mesmas artificialmente contam histórias que não fazem o mínimo sentido. Elas mesmas colocam dentro do coração delas que elas não são capazes. Aí você fala, não, sabe o que é? Eu, por exemplo, eu lembro de há 4 anos atrás o Marcos me chamava para correr. Dava fobia dentro de mim. Eu 5 km, não sei como é que alguém corre 5 km, começava a correr. Ai, eu não dava conta, e não corria. Aí um dia, fui fazer uma aposta, e falei para um cara que já tinha 1000 corridas que eu ia ganhar dele. Entrei na corrida, acabei não ganhando, porque ele não apostou, então eu não dei tudo. Mas eu saí de lá, meu primeiro 10 km na vida, eu falei, eu não vou parar de correr. E aí esse negócio virou meu lifestyle. Como que aquilo que eu tinha medo hoje é uma coisa que é uma atividade básica, igual escovar os dentes e almoçar. Não tem um único dia do 23 de dezembro até agora que eu não fiquei sem correr. Corri todos os dias. Todos. Mesmo com recomendação para não correr. Eu não estou nem aí. Já apareceu mais de 20 coisas para me dar uma justificativa para eu não correr. Eu vou continuar correndo. E assim é a vida. Você sempre fica caçando um jeito, uma desculpa, uma justificativa para você não fazer. Como é que faz para ser 7 vezes mais próspero? Vou te dar o primeiro motivo. Para de dar desculpa. Se você parar de dar desculpa, já vai ser um dos melhores motivos da sua vida para você explodir. Porque se você não der desculpa, você vai ter que falar a verdade. Então fala que não quer, pronto. Porque se você só deixar a verdade rolar, você vai prosperar. Se você deixar só a verdade prevalecer, é obrigado a prosperar. Porque a prosperidade ela é natural. Então o que você tem que fazer? Instala esse drive. A prosperidade é natural. E o segundo drive, a pobreza é resistência. A forma número 1 você vai anotar: parar de dar desculpa. Parou de dar desculpa, parece a verdade conectada vai fazer com que você tracione. Fala assim, ó, a verdade liberta. Então a verdade liberta, e esse negócio vai fazer você ficar mais o quê? Próspero. Qual que é o drive mental de prosperidade? Anota, crescer. Fala, prosperidade é crescer. Crescer. Então o que é a segunda coisa para você prosperar mais rápido? Parar de dar desculpa? Beleza. Segunda coisa, ressignificar suas crenças. Você só vai até onde a sua crença permite. Então, segunda coisa para prosperar é reconfigurar. E o mais engraçado, sabe o que é? É que você não reconfigura a sua crença no nível master ilimitado, plus, double, black, não sei das quantas. Não vai. Não vai. Eu posso estar aqui agora e falar, não, eu sou trabalhador, eu vou arrumar minha crença e agora eu vou virar trilionário. Não tem como. Você só reconfigura a sua crença, que é libertador, mas também é assustador ao mesmo tempo. Me liberta e assusta. Eu posso estudar no melhor lugar do mundo, a minha crença só vai subir para o próximo nível. Isso é assustador. Eu posso estar no país mais próspero do mundo e ser um cucaracha, que é o que a galera nos Estados Unidos chama a galerinha latino-americana. Cucaracha significa barata. Eu posso ser morador do país mais rico do mundo e ser uma cucaracha na cabeça deles, e na minha própria, porque eu aceitei. Eu posso estudar em Harvard e ser um bobo. Eu posso fazer eu posso ter R$1 milhão no bolso e ser um idiota, e não ser rico tendo 1 milhão, ou 10, ou 100. Então não é o dinheiro que te fez, não é a faculdade que te dá poder para você ter uma cabeça próspera, não é os Estados Unidos que te fez prosperar também. O que te fez prosperar foi sua cabeça. Terceira coisa é tecnologia. Quer um drive mental do trabalho? Trabalho é castigo. E eu não sou o seu Madruga, eu não sou preguiçoso, hein? Trabalho mais do que muitos. Mas eu sei que trabalho é castigo, por isso que eu não tenho mais. Fala, não é possível, você não trabalha? Não trabalho, faz muito tempo. Eu faço só o que eu estou afim. Eu já cansei demais, mas não dou conta de cansar de novo. Por quê? Porque
porque eu não faço o que não está no meu coração. É ruim esse trem. Viver de jeito é ruim. Aí você fala: Pablo, lá no call center você estava cansado? Incrivelmente, não. Pablo, mas era seu propósito? Era, eu precisava de aprender aquilo lá. Aquilo é uma fase. E ali eu estava ganhando paciência com os outros e resolvendo problema de gente. Então agora o problema é ter sabe que hora que eu cansaria no call center? Se eu passasse mais do que o tempo necessário. Aí começa a cansar. É igual bateria. Você deita numa cama e fala: se eu dormir 3 dias eu tiro o atraso. Não. Deu suas 6 horas ali, ó, no máximo 7 horas e 55 minutos, que é uma média adequada para o seu corpo ficar deitado. Quando passar desse tempo, o seu corpo para de carregar e começa a descarregar deitado. Eu amo a Deus por tanta coisa, mas essa é uma delas que me impressiona a sabedoria dele na hora que ele criou tudo que ele fez. Ele faz você que é preguiçoso, se passar do tempo na cama, ele faz você descarregar a sua energia. Então se você não levantar, a energia vai te comer do mesmo jeito. Eu acho isso um fenômeno. Isso é um fenômeno. A pessoa fala: não, vou dar uma dormidinha ali de umas 12 horas para dar uma melhorada. Vai a partir das 7h55, vai comer seu fígado do mesmo jeito. Vai descarregar energia. Aí a pessoa acorda depois de 10 horas. Ai, parece que um caminhão passou em cima de mim. Já viu esse negócio? Pablo, o que eu tenho que fazer? Preciso desfrutar, cara. Porque se você anda desfrutando, você tem um flow 300% maior. O flow é fluxo, energia. É um absurdo. Quando a pessoa ela entende isso, ela vai prosperar mais vezes. O que é o problema? É que vocês acham que sabe os treinos, não sabe. Vocês não pararam na vida para definir o que é cada coisa. Vamos lá. Desfrutar é curtir. Desfrutar é sentar numa mesa para comer comida e não pensar na comida. E olhar, tem gente sentada aqui. A única hora que você tinha que pensar na comida, sentado para comer, era se você estivesse sozinho na mesa. Aí você entendeu o que é desfrute. A maioria dos desfrutes não estão na atividade base, mas nas pessoas que estão em volta. Se você não está aberto para desfrute, eu não quero ser perto de mim, não tem jeito. Por exemplo, tem um monte de gente idiota que quer ficar milionário para ser mais idiota. Cara pobre não tem tempo com o filho. Com riqueza você acha que você vai ter tempo? Tem gente que fala: não, eu queria ganhar dinheiro para ter tempo com meu filho. Não tem como. Se você já é pobre e não tem tempo, rico então você não vai ter. Ou seja, rico ou pobre, a família tem que vir primeiro. Para de usar o dinheiro para suas decisões, pelas suas escolhas erradas. Isso aqui é sério. A pessoa fala: não vou casar porque eu não tenho dinheiro. É engraçado. Imagina eu com 21 anos de idade ligando para Carol para decidir qual produto comprar. Se era um home theater ou uma TV. Tinha que escolher. No cartão Carrefour, 17 prestações. Aí eu coloquei assim na minha cabeça: eu só vou tirar a Carol da casa dos pais quando eu tiver 300 mil reais. Juntei 10 mil e meti a chiquinha na garupa e fui embora. Olhei para ela: não, você não sabe o que eu fiz. Peguei um computador meu, um desktop, vi uma loja de colchão, troquei o computador no colchão. E foi o guerreiro, filho. Falei: não, nós vamos construir esse trem, não é bobo. Nós vamos conseguir. Seu pai era feirante, não é possível. Eu nunca fui feirante. Eu vou conseguir, vamos embora. Então, ver a pessoa dando desculpa sobre grana é a pior coisa que existe. Eu acho até nojento. Agora, pior que isso é a pessoa chegar perto de mim querendo ficar rica para ficar mais idiota do que ela é. Fala com a boca assim: ó, a riqueza não cura idiotice, mas potencializa. Então a pessoa é mini idiota, vai ficar uma idiota gigantesca. Por quê? Porque o dinheiro, vocês têm que saber disso. O dinheiro ele não muda ninguém. Zero. Só potencializa o que você já é. Vocês entenderam ou não? É tão bonito quando a mulher fala: quando o meu marido casar ele vai mudar. Não, ele vai ficar 10 vezes pior. Não vai mudar, ele vai potencializar o que ele já tem aí. Grana. Quando você tiver grana, a única coisa que vai acontecer com você é aquilo que você já tem. Se você é mesquinho, você vai ficar mais. Se você é generoso, tem grana, vai ficar mais generoso. Se você é simples, você vai ficar mais ainda, que você vai ver que aquilo não é você. Aquilo lá é uma energia que você trocou. Estão entendendo ou não? Então, eu tenho um pouquinho de pavor, porque eu vejo assim, um monte de gente canalha na internet vendendo uma vida para a pessoa só ser mais idiota do que ela é.
E no final das contas é tão idiota que não dá conta de prosperar. Para prosperar tem que parar de ser idiota. Então assim, se você só parar de dar desculpa, você vai ter energia suficiente para falar a verdade liberta. Se você reconfigurar suas crenças, pasmem, mas não dá para você virar de pobre a bilionário de uma crença para outra. Não tem como, ela não sustenta. A mesma coisa de eu construir um prédio de 100 andares e começar pelos 70. Mesmo os 69, não tem. Deixa eu explicar para você. A crença precisa ter fundamento. E para ir para o andar 15º, precisa construir o 14º. Você está no 8º ainda falando de outra coisa. O que eu estou te convidando é te falar na verdade. Vai construindo devagar, mas não para de construir, só isso. Eu acho tão bonito quando alguém fala, o Pablo explodiu do nada. Tem um monte de gente que fica me falando isso até hoje. Explodiu do nada, eu olhei para o lado, ele explodiu. É igualzinho o bambu chinês, é do nada. 5 anos, ninguém vê, do nada ele aparece. É igual o prédio, construiu o prédio. Sabe o que aconteceu? Construiu ele do nada. Ficou lá assim 1 ano fazendo furo, 2 anos, aí fez os treinos. Na hora que falou, bora subir, 3 andares só por mês. O prédio saiu do nada. Você passa 10 meses depois lá da rua, tem 30 pavimentos, 30 andares levantados. Aí você olha e fala, foi do nada? Foi, não foi? Você viu os buracos? Você viu a gente derrubar nas casas? A derrubada de casa é como se fosse ressignificação de crença. Os buracos é aprender princípios. E aí quando você começa a desenrolar isso, a pequena parte que é o que todo mundo respeita, que é a estrutura subindo, isso para mim é uma coisa acessória da construção. Porque o que tem fundamento está debaixo da terra. E geralmente as pessoas não veem isso. Aí você fala, eu quero ficar rico. Então tá bom, derruba o barracão. Não, esse barracão me dá 2.000 de renda por mês. Barracão, vocês acham que é de escola de samba? Lá na minha terra, barracão é uma casinha que você faz no fundo para tirar uma rendinha. Já ouviu falar nisso ou não? Sabe o que acontece? Bora, derruba tudo. Aí você fala, não, mas é o que eu tenho hoje. Então sai daí, ué. Você sabe por que as pessoas não mudam de crença? Porque é como se fosse falar para elas derrubar a casa que elas moram para construir uma melhor. Elas não têm capacidade de ir para algum lugar até derrubar essa casa. O engraçado é que ela não derruba, mas a casa vai ficando tão velha, a casa vai cair em cima dele. E não vai prosperar. Como é que é estudo então? Me ensina. Sai de dentro dessa casa velha, passa a patrola nela. É engraçado demais. Na família, não vou falar a família de quem, mas de alguém bem próximo minha. Uma pessoa, todo mundo conviveu na roça. Um prosperou demais e honra toda a história da roça. E o outro que não prosperou xinga todo mundo que deixou ela trabalhar muito na roça. Aí eu descobri um código animal. Você só vai gostar do seu passado se o seu presente for de governante. Se o seu presente valer a pena, o seu passado pode ter sido o que for, que ele vai ser brilhante. Você vai gostar, você vai falar assim, eu fui bom porque deu tudo errado lá atrás. Ou então, não deu certo, foi por causa daquilo também, o outro fala. Olha pra você ver que doido. É doido ou não? Como duas pessoas diferentes têm o mesmo passado. Uma prosperou, outra não. Uma odeia o passado, a outra ama o passado. Cara, ele perguntou, como é que conta essa história? Você precisa se posicionar. Só que, por exemplo, você vai falar um negócio muito pesado, se você falar sem estar conectado com o propósito, um monte de gente só vai te repelir. Então tem que tomar cuidado. Não é só chegar e falar, sair contando história, é gerando transformação, aí no percurso você vai soltando. Então, por exemplo, tem gente que foi abusada sexualmente pelo pai, o próprio pai. Aí você convive com seu pai, rola você ficar falando isso? Não, isso aí você fala na intimidade, no grupo fechado e tal. A pessoa fala, o pai nunca mais vai... Você imagina, como é que vai ficar a família? Mas, deixa eu te falar, tenha só sabedoria. Tenha só sabedoria. Então, na hora de conectar a história, não faz sentido ficar gritando para os 4 cantos algumas idiotices que você fez. Nos grupos fechados você fala, escura muita gente. Mas no aberto não precisa disso não. Como um pedreiro faz 1 milhão? Vamos lá. Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer um negócio que é, eu vou fazer esse trem, anota aí para uma hora achar um negócio aí desse. Eu, pedreiro, fazendo 1 milhão. Não é anotar na caderneta assim, ó. Eu vou sair, ó, como é que eu faria para fazer 1 milhão como pedreiro? Vou bolar aqui. Eu ia fazer o seguinte, eu ia trabalhar de pedreiro, ganhar R$170 de diária por dia, certo? Eu ia ficar tão bom, que aí meu patrão ia ficar doidinho para não me perder. Aí o que eu ia fazer? Eu ia falar, patrão, você compra esse tijolo aonde?
É o pedreiro, Pablo Marçal Pedreiro. Aí eu compro lá na Casa Alvorada. Quanto você paga no milheiro? Aí ele vai falar R$1.000. 1.000 e quanto? 1.050. Tá bom. Aí eu ia pegar minha bicicleta barra circular, que eu sou pedreiro, você lembra, né? Vou pegar a barra circular e vou chegar numa loja onde vende tijolo. Vou caçar as lojas de tijolo tudo, nas distribuidoras de material. E vou falar, doutor, meu patrão, aí eu ia pôr uns R$200 abaixo e ia começar a negociar para comprar mais barato. Como é que eu ia fazer? Eu ia negociar para comprar mais barato para ele. E eu ia falar para o meu patrão, eu posso achar esse aqui mais barato? Eu já achei aqui. E como você gosta do meu trabalho? Eu gosto. O que você acha? Você me dá uma beirinha se eu conseguir te dar um desconto disso aqui? Vou arrumar tal lugar para você e já arrumava uma renda daquilo ali. Só que aí eu ia fazer isso com encanamento, com tijolo, com cimento, eu ia fazer isso com tudo. Logo, em 1 mês ou 2, de tamanha fartura que ia dar esse tipo de negociação e a pedalada na barra circular, logo eu ia largar esse negócio de pedreiro. E eu falar para o meu patrão o seguinte, patrão, é o seguinte, eu vou trabalhar em compras, que eu sou bom de compra. E você pode me dar tanto, aí eu vou ganhar mais do que o pedreiro. Quando eu perceber isso, eu vou falar, eu posso até montar uma distribuidora. Ou então eu posso fazer uma consultoria em obra. Eu posso chegar numa obra, mostrar como que faz. Isso é que eu estou inventando agora, tá? Eu posso chegar num lugar, num bairro e falar, os melhores lugares de comprar, as negociações são essa. Eu poderia fazer isso. Um dia uma pessoa me desafiou, eu falei, tem como construir uma casa de graça? Vocês já viram ensinando isso? Não? Então, anota aí uma promessa aí, Marcos Paulo. Colocar lá dentro do Million Club como construir uma casa de graça. Meus alunos tudo pula da cadeira. Fala, mentira, dá para construir uma casa de graça. Sabe por quê? Eu vou dar só uma diquinha para você botar fé. Se você cria um desafio, marcas gostam de participar disso. Se você cumprir um desafio, todas as marcas. Por exemplo, você pensa que é muito, mas você chega na questão do tijolo da casa. Não é muito dinheiro com a pessoa patrocinada para dar só o tijolo. O outro, o encanamento é 1,5%, 2% da obra inteira. Então você consegue de graça, contando um desafio e gravando esse negócio, a marca vai patrocinar. Aí você começa a mostrar um desafio. O desafio é muito simples. Se você quer saber como é que construir a casa de graça mesmo, vou contar de graça. Vamos lá. Chama um cara que tem um terreno, fala pro cara, bora construir uma casa? Eu entro com material de construção, você entra com o terreno. E aí você consegue patrocinar, o terreno do cara é dele e os materiais são seus. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar, vai vender essa casa vai rachar o lucro e tirar uma parte da despesa do lucro para pagar a mão de obra. Você pega uma parte e repete fazendo isso com 10 outras pessoas. E aí você começa a fazer essa mesma coisa, faz o quê? Você vai pegar depois disso e pega o dinheiro exato de uma casa para você e você fica com sua casa de graça. Mas fala assim, dá trabalho fazer isso? Claro que dá trabalho. O que não dá trabalho na vida? Tudo dá trabalho. E isso é muito bom. Então, seu pai te deu o terreno dentro do condomínio fechado. Você sabe o que eu faria? Você não tem a grana para construir, certo? Chama um construtor, ele banca a construção e vocês racham na proporção exata do que custa a casa na hora de vender. Você pega esse dinheiro, você pode ir lá e comprar outro terreno, só que você vai comprar o terreno em baixa, não no preço de mercado. Se você comprar em baixa, na hora de negociar a próxima casa com o construtor que você vai fazer, você coloca no preço do nível de mercado. E na hora de vender, você já ganhou dinheiro porque você comprou na baixa. Aí você vem repetindo a operação. Ou então você pega o dinheiro da casa do condomínio fechado, comprou uma quadra igual eu, fiz 27 casas de uma vez só. Aí sabe o que você faz? Você vende da minha casa, minha vida. Pra você saber, eu ganhei numa quadra de 27 casas, eu ganhei de lucro ganhei 3 milhões de reais de lucro. Sou construtor também. Eu fui lá, briguei com o cara, paguei 600 mil na quadra. Aí lá vai a briga. Como é que eu compro esses trem tudo barato? Eu fiz exatamente, fui numa periferia, vi que passava linha de ônibus na porta, fiz as contas direitinho, tudo certinho, andei em volta num raio de 2 km. Como é que está a minha casa, minha vida aqui? Vende tudo, vai não sei o quê. Ofereço 600 mil nesse terreno, na periferia, lá do lado de Goiânia, chama Aparecida de Goiânia. Peguei, toquei o terror lá, levantei essas 27 casas. Rapaz, na hora que eu vi 3 milhões de lucro, eu fiquei doido. Aí você pergunta, e aí, você constrói mais minha casa, minha vida? Não, eu peguei só aprendizado, para mim não faz sentido.
Mas eu gostei de fazer. Eu entendi como é que é o rolezinho ali, entendeu? Você quer saber por que não faz sentido para mim? Porque é um rolê gigante, levantar 27 casas. Eu dou que eu vou fazer 7 milhões, 10 milhões de reais numa casa de luxo. Uma casa só. Então é porque você tem que ficar fuçando. É a mentalidade, isso tem que ir subindo, senão você nunca vai descobrir. Vocês entenderam ou não? Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das 3 opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.